Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estou falando diretamente da Igreja de São Francisco de Assis, na Itália, para narrar para vocês o capítulo 4 da história Viagem Além da Vida, que tem como título A Mãe de Tito. Confuso com o comportamento da máquina do pensamento, Tito olhou para o cientista e, desconfiado, perguntou: "Vovô, o senhor é o meu pai?" Alberto deu um sorriso por ter compreendido a lógica do rapaz e respondeu: "Não, Tito, é claro que não sou seu pai." Então a máquina deve ter apresentado algum problema? Tito saiu da máquina e começou a rodeá-la para verificar se havia alguma peça que estava soltando fumaça, pois esse poderia significar um sinal de defeito. "Tito, aparentemente a máquina está funcionando normalmente. Eu viajei nela na noite passada." Tito não demonstrou interesse na viagem do avô. Ele estava mais preocupado com o paradeiro do pai. E a máquina não havia ajudado a descobrir alguma coisa. Decepcionado, Tito falou: "Agora não vou descobrir mais nada sobre meu pai. A máquina do pensamento era a minha última esperança." "Tito, a máquina do pensamento ainda poderá nos dar respostas para o que você está procurando." O rapaz demonstrou interesse com o comentário do avô. "Como assim, vovô? Como a máquina poderá me ajudar?" "Na verdade, a pergunta é: como a máquina poderá nos ajudar?" "Não estou entendendo, vovô." "Eu explico, Tito. Eu também estou buscando compreender as questões importantes relacionadas à sua vida. E a máquina do pensamento poderá nos levar ao passado. E olhando para o passado, poderemos compreender melhor as coisas e encontrar algumas respostas." "É verdade, vovô, não havia pensado nisso, mas não entendo que respostas o senhor está procurando." "Você logo saberá, Tito, mas antes preciso confessar uma coisa para você." O rapaz olhou para o avô e ficou apreensivo com o que o avô tinha a dizer. "Tito, acho que está na hora de você conhecer a verdade." E depois de uma ligeira pausa, o avô completou: "As coisas não aconteceram como eu contei para você." "Que coisas, vovô?" perguntou Tito, intrigado e receoso da resposta. "Sobre a sua mãe, Tito." Tito ficou surpreso com a resposta do avô e não conseguiu conter a ansiedade. "Então me conte logo, vovô." "Não, Tito, vamos entrar na máquina do pensamento e você verá por si mesmo." Tito estava incomodado com o mistério do avô e preocupado com o que poderia ver, mas sua ânsia de buscar respostas era muito grande. "Então vamos logo, vovô." "Vamos, Tito, mas antes preciso pegar uma coisa." O cientista abriu um armário da oficina e retirou de dentro dele uma pequena maleta. "Esta é uma maleta que contém pequenas invenções minhas. Talvez ela tenha alguma utilidade."
Tito estava confuso. O cientista colocou a maleta em um compartimento da máquina do pensamento e, olhando nos olhos do rapaz, disse: Tito, antes de realizarmos essa viagem, preciso te pedir uma coisa. O que é, vovô? Depois de alguns instantes em silêncio, o cientista falou com a voz embargada de emoção: Tito, eu preciso te pedir que você me perdoe. Depois que você conhecer a verdade. Tito estava ficando cada vez mais confuso. Perdoar pelo quê, vovô? Vamos entrar na máquina do pensamento e você vai entender. Os dois entraram na máquina do pensamento e o avô colocou na sua cabeça o aparelho que iria fazer a leitura do seu pensamento. Em seguida, ele deu o comando para a máquina. Vamos, máquina, leve-nos ao passado, até a mãe do Tito, e nos ajude a compreender o que aconteceu. A máquina começou a se movimentar e a deixar para trás a oficina do avô. E naquele breve momento em que a máquina estava se deslocando ao passado, Tito se deu conta de que o avô nunca havia se referido à sua mãe como filha dele, porque certa vez ele disse que seu parentesco com o avô se dava por parte de mãe. Tito não teve tempo para fazer maiores reflexões sobre sua mãe, pois a máquina do pensamento rapidamente pousou em um gramado na frente de uma igreja que estava fechada. Depois que Alberto e Tito viram a data que estava sendo exibida no painel de controle, o cientista pegou sua maleta e convidou o neto para saírem da máquina. A porta foi aberta e Tito rapidamente saiu da máquina. Ele olhou ao redor e não viu ninguém. O sol ainda estava brilhando forte no céu, apesar de já estar próximo do horizonte. Então o cientista convidou o neto a explorar a região. Tito, venha comigo, vamos ver se descobrimos alguma coisa. Depois de contornarem a igreja, eles viram do outro lado um cemitério onde estava ocorrendo um sepultamento. Venha, Tito, vamos ficar atrás daquela lápide para observarmos mais de perto. Depois de se posicionarem atrás da lápide, eles viram uma mulher e uma menina vestidas de preto, próximas ao túmulo. Um padre também acompanhava o sepultamento, dentre outras pessoas. Alberto abriu a maleta e retirou de dentro dela um pequeno aparelho em forma de besouro. Este aparelho é uma escuta, Tito. Ele vai nos ajudar a ouvirmos o que está sendo dito. Usando um controle remoto, o cientista fez o aparelho em forma de besouro voar até uma árvore localizada próxima das pessoas que estavam acompanhando o sepultamento. De onde poderia captar o som ambiente? Tito estava admirado com mais uma invenção incrível do avô. O padre fazia um sermão e, em determinado momento, Alberto e Tito ouviram ele se referir à pessoa falecida como marido da mulher de preto e pai da menina.
Tito, podemos concluir pelo que o padre falou, que as duas de preto são a esposa e a filha do homem que faleceu. Sim, vovô. E a mulher de preto, então, deve ser a minha mãe. Não, Tito. Lembre-se que estamos no passado. Pela data que estava registrada no painel da máquina do pensamento, basta fazer as contas. Sua mãe, na verdade, é aquela menina de preto.